Mateus capítulo 9. Encontrou, diga amém. Um amém bem bonito. Amém. Não, esse amém não foi bonito, não. Diga amém. Amém. Pronto. Entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: ele está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Amém? Os irmãos podem sentar, glorificando a Jesus. Irmãos, nós estamos aqui nesta noite para dar continuidade, por meio da palavra do Senhor, a uma série de mensagens fundamentadas, consubstanciadas no Evangelho de Mateus. Já estamos nessa empreitada há um bom tempo, mas acredito que os irmãos têm tido a oportunidade de ser alimentados, edificados pela palavra do Senhor. Deus tem falado conosco e Ele vai continuar falando ainda nesta noite. Irmãos, durante a ministração, eu vou, por diversas vezes, fazer um paralelo dessa passagem com aquilo que também está registrado no Evangelho de Marcos. Porque o Evangelho de Marcos, a narrativa, ela é mais longa e também mais detalhada. E nós precisamos entender que os três evangelistas, tanto Mateus como Marcos e também Lucas, estão narrando o mesmo acontecimento. Marcos no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo número 12, e Lucas do capítulo 5, do versículo 17 até o versículo número 26. Nós estamos aqui tratando dessa chamada perícope, né, que é a cura de um paralítico em Cafarnaum. Mas nós vamos nos atentar aqui para vários detalhes. E Deus vai continuar falando conosco por meio dessa passagem. Já preguei muitas vezes, principalmente em cultos evangelísticos, me utilizando dessa passagem. Mas Deus vai falar conosco. Deus tem uma palavra para a igreja também nesta noite, amém? Irmãos, o que nós podemos perceber é que o capítulo 8 do Evangelho de Mateus, Mateus se preocupa em tratar de um tema extremamente fundamental no ministério de Jesus, que é a sua autoridade. Nós vemos ali Jesus curando o leproso, depois Jesus cura o servo do centurião, Jesus ele cura a sogra de Pedro. Mateus ele diz que todas aquelas curas que estavam acontecendo quando eles estão na casa de Pedro, né, era para que se cumprisse o que estava escrito no livro do profeta Isaías, que diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Mas o tema autoridade, ele começa então a se expandir um pouco mais também para o capítulo de número 9, porque a palavra autoridade também é repetida nessa porção da palavra que nós acabamos de ler. No entanto, nós precisamos perceber que começa a acontecer algo um pouco inusitado no ministério de Jesus. Algumas pessoas estão seguindo Jesus, estão com sede de ouvir os seus ensinamentos, a sua palavra. Algumas pessoas estão dispostas a vislumbrar algum tipo de sinal ou milagre de Jesus, mas ao mesmo tempo, Jesus começa então a ter oposição à sua pregação e também ao seu ensino. Nós observamos que no capítulo 4 desse mesmo Evangelho de Mateus, Jesus passou 40 dias ali lutando com o diabo no deserto. É a tentação de Jesus, o jejum, a oração, momento difícil do ministério de Jesus. No entanto, agora, essa oposição, ela deixa de ser propriamente vestida na figura de Satanás, uma figura espiritual, e passa a ser agora uma oposição humana, na figura humana, em pessoas que estão ali ao seu redor para se opor ao seu ministério e também aos seus ensinamentos. O que nós precisamos nos lembrar, irmãos, é que Jesus, ele cura esse leproso. No entanto, nós precisamos nos lembrar que os milagres, eu já disse isso, mas eu gosto de frisar, enfatizar isso. Os milagres de Jesus, eles tinham propósitos. E um dos propósitos dos milagres de Jesus durante o seu ministério era
revelar ou provar a sua identidade como Messias e também fazer com que a missão dele fosse cumprida, que era salvar o homem da condenação eterna e abrir as portas para a mensagem da salvação. Nós precisamos também nos lembrar que essa multidão, ela estava seguindo Jesus, essa multidão, porque o evangelista Mateus, ele não foca nessa questão da multidão. Quem toca muito nisso é Marcos. Mas nós precisamos nos lembrar que há uma multidão, que Jesus está numa casa, essa casa é em Cafarnaum, essa casa está abarrotada de gente. Eu acredito que tanto dentro da casa como também fora da casa. O ambiente é esse, o cenário é esse. Alguns dessa multidão provavelmente estavam ali para ouvir o ensinamento, a palavra de Jesus. Nós precisamos nos lembrar que o que Jesus está fazendo ali, segundo o capítulo 2 de Marcos? Jesus está ministrando, ensinando a palavra. Jesus não estava ali dando um show de milagres. Jesus não estava ali se utilizando daquele ambiente apenas para curar os enfermos. A primeira ação de Jesus ali, segundo a narrativa de Marcos, era de ministrar a palavra. E aquela multidão de pessoas, que eu acredito que estava tanto dentro como também fora da casa, estavam ali atentas ao seu ensinamento. Os irmãos sabem que Cafarnaum, eu disse na semana passada, era o quartel-general do ministério de Jesus, durante os 3 anos do seu ministério. Agora nós precisamos nos atentar para um detalhe. Essa casa, irmãos, que eu acabei de mencionar aqui, ela tinha gente para ouvir os ensinamentos, tinha gente que estava ali por mera curiosidade, e ali havia alguns que estavam por inveja, e claro que também algumas pessoas estavam ali desejando ser curados. Mas eu quero aqui, irmão, me utilizar desse texto aqui para falar de 3 classes de pessoas que Jesus lidou nesse episódio aqui. A primeira classe de pessoas que Jesus vai lidar, a primeira classe de pessoas, são os amigos desse paralítico. Observe que eles estão ali no cenário e são personagens importantíssimos nessa narrativa. Porque imagine Jesus, irmão, você precisa pensar no cenário. Alguém pode dizer assim, pastor, mas eu já assisti o filme de Jesus e eu acho que eu vi essa cena. Mas observe Jesus ali, ministrando a palavra, a casa abarrotada de gente, e de repente, Jesus, ele olha para onde? Jesus olha para cima. Porque algo em cima chama a atenção de Jesus. E o que Jesus está vendo? 4 malucos, 4 malucos, fuçando o telhado para descer um outro doido por uma cama. Os 4 eram mais malucos do que o outro, né? O outro era maluco também para deixar, né? 4 descer ele naquele ambiente ali que era um ambiente difícil de ser acessado. Às vezes a gente pensa que a casa que Jesus estava era o tamanho dessa igreja, irmão. Não era, irmão, era uma casa pequena. O ambiente era extremamente, né? Podia causar até claustrofobia, né? Tão apertado, muita gente ali, aquele negócio, e Jesus ali talvez não podia nem se mexer direito, mas ali olha para cima, está lá, um buraco sendo aberto no telhado, e esses 4 homens que Marcos menciona, fazendo esse esforço todo. E esses 4 homens, irmãos, eles com essa atitude, eles demonstram algumas virtudes. Mas só para ficar melhor a dinâmica, nós precisamos nos lembrar que Jesus, ele vai lidar com esses 4 malucos, esses 4 amigos, Jesus vai lidar com o paralítico e Jesus vai lidar com os críticos. A multidão ali apenas está assistindo tudo aquilo. A multidão não interage muito. Nós vemos apenas Jesus interagindo com os 4, com o paralítico e com os críticos que estão presentes. Quais são as virtudes desses homens? A primeira virtude, eles têm uma iniciativa. Segundo, eles estão unidos. Terceiro, eles têm determinação e fé. Primeiro, eles têm uma iniciativa. Segundo, eles estão unidos naquele propósito. São 4. Se não tivesse unido ali, ficava difícil se fosse apenas 2. Mas ali são 4 homens que estão unidos no mesmo propósito.
E terceiro, eles têm determinação e fé. Agora, nós precisamos nos atentar para algumas coisas. O perdão ali, naquele ambiente, é o maior milagre. O maior milagre ali não é a cura necessariamente do paralítico, mas o perdão. E existem algumas razões. Por quê? Porque o perdão de Jesus atende à maior necessidade daquele homem. Segundo, o perdão de Jesus, ele custa o maior preço. Terceiro, o perdão de Jesus, ele traz a maior bênção. E quarto, o perdão de Jesus é que traz o resultado mais duradouro. Irmãos, porque tem muita gente que vai para a igreja, é curado por Jesus, é abençoado de Jesus, toma posse da bênção e depois se perde. Ou seja, aquela cura ali fez ela se maravilhar por um determinado tempo. No entanto, infelizmente, essa pessoa acabou naufragando na fé e, infelizmente, ela vislumbrou apenas de uma fagulha daquilo que Deus tem para nos oferecer. Amém? Por isso que a maior bênção concedida e conferida naquele ambiente foi o perdão dos pecados àquele homem. Agora, vamos observar aqui algumas coisas. Os amigos, né? Vamos observar aqui aqueles amigos. Aqueles que levam alguém a Jesus. Eu pergunto para você, você pode ser identificado como alguém que leva outra pessoa até Jesus? Sabe, partindo de que aqueles amigos, eles levam aquele até Jesus? Partindo do seu discernimento. Irmãos, guarde bem isso. Todas as nossas iniciativas, elas vão partir do discernimento que você tem a respeito de alguma coisa na vida. Tudo que você vai fazer a partir, não, eu entendi isso, eu vou fazer isso. Amém? Eles entenderam. Eles ouviram falar que havia ali em Cafarnaum um homem que era considerado um profeta, poderoso. Ele não era como aqueles pregadores e mestres que viviam talvez circundando aquela terra. Ele era diferente. Ele era o Filho de Deus. Então eles tiveram, por meio desse discernimento, a iniciativa de levar alguém até. Não, eu não posso deixar de levar o meu amigo até ele. Até porque ele, com as suas próprias forças, ele não pode fazer. Ou seja, eles não foram levados por um mero impulso emocional. Eles tiveram discernimento. Ou seja, aquele coxa ele precisava de ajuda, irmãos. Ele precisava que alguém fizesse algo por ele. Ele não podia nem sair de casa. Naquela época não tinha cadeira de roda. Naquela época ninguém podia pegar o celular e ligar para o Uber. Ô meu filho, me leva lá para Cafarnaum que eu quero ir na casa de um tal de Jesus. Não tinha ninguém para fazer algo por ele. Ou seja, esses 4 amigos então tomam essa iniciativa fundamentados no discernimento que eles tiveram. Aquele que está ali é o Filho de Deus, é o Messias esperado. O discernimento, ele determina as nossas iniciativas. Presta atenção nas iniciativas que você tem tido. Elas estão fundamentadas no seu discernimento. O que você tem feito está fundamentado naquilo que você pensa. Por que muitas pessoas ficam o tempo todo nas redes sociais mostrando e apresentando a sua vida? Porque na cabeça delas isso é tudo na vida. Elas têm que viver em função disso. É o discernimento que elas têm. É aquela frase de efeito, né? Até eu estava conversando com a Kézia dizendo: quem não é visto não é lembrado. Aí a pessoa quer ser lembrada o tempo inteiro, né? Porque fica o tempo inteiro se esforçando para ser visto. Ou seja, é um discernimento que ela teve. Isso por um lado é bom, mas se torna uma paranoia na sua vida, acaba fazendo com que você se exponha demais, até mesmo ao ridículo. Mas nós aprendemos aqui, irmãos, 3 lições diante da iniciativa desses 4 homens. A primeira lição: não há esperança para os aflitos, a menos que levemos eles a Jesus. Nós podemos levar pessoas a Jesus. Amém? Segundo, nós não podemos converter as pessoas. Ninguém converte ninguém, irmãos. Mas nós podemos levar essas pessoas até Jesus. Nós podemos pregar o Evangelho. Irmãos, existe uma atitude no nosso meio que não é que está errada. Não é que está errada.
Mas nós precisamos entender o princípio. É muito interessante você convidar uma pessoa para ir na igreja. Você tem convidado alguém ultimamente para vir na igreja? Tem mesmo? Você tem convidado? É. Mas eu pergunto para os irmãos, a missão de Deus é chamar as pessoas para vir para a igreja ou ir e levar Jesus até elas? Aqueles homens, eles entenderam que eles precisam, eles não podiam converter ninguém, eles não tinham a iniciativa, eles não tinham a condição de, por eles mesmos, fazer algo para aquele homem, mas eles sabiam quem é que podia. Ou seja, em terceiro lugar, nós não podemos realizar milagres, mas podemos deixar as pessoas aos pés daquele que realiza milagres. Nós podemos clamar aquele que realiza. Nós podemos buscar aquele que tem poder para mudar toda e qualquer circunstância na vida de pessoas. É Jesus. Não é por nós mesmos, não é o nosso mérito, não é a nossa força, não é o nosso poder. É o poder dele que age em nós. Somos apenas canais na mão dele. Segundo lugar, irmãos, eles agiram com determinação. Eles eram determinados, eles estavam determinados, esses 4 amigos. Eles tiveram várias dificuldades. Eu quero falar aqui de 6 dificuldades, irmão. Eu quero ser bem breve, bem sucinto. 6 dificuldades no mínimo, me fundamentando em Mateus capítulo 9, Marcos capítulo 2 e Lucas capítulo 7. Eu vejo aqui 6 dificuldades. Primeira dificuldade, o peso daquele paralítico. Pesado carregar os outros. Segunda dificuldade, a multidão. Além deles carregar um cabo pesado, chega lá uma multidão, tipo assim, ó, nossa, foi em vão, não tem nem como chegar perto de Jesus, essa multidão não deixa. Segunda dificuldade. Terceira multidão, eles não acham lugar nem perto da porta. A multidão estava lá, não tinha lugar para eles. Quarto lugar, eles têm que subir com um paralítico pelo telhado. Imagina uma igreja tão cheia, a pessoa tem que, imagina o prejuízo, né? Aí tem que subir no telhado, quebrar o telhado e rasgar o forro para conseguir entrar aqui dentro. Era mais ou menos isso. Ou seja, outro esforço, pegar aquele homem que eles já tinham carregado, que era pesado, eles viam que a multidão não permitia que ele chegasse até Jesus, então eles sobem no telhado. Esse aqui é o quarto desafio. Quinto, eles tiveram que destelhar aquela casa, outro serviço. E sexto lugar, irmãos, eles tiveram que descer o paralítico. Aí destelharam a casa. Aí, oi Jesus, né? Estamos aqui, mas nós temos um negócio para o senhor. Aí começaram a descer. Na verdade, eles não falaram nada, né, irmãos? Eles não falaram nada, mas eles tiveram então uma iniciativa de fé. Eles estavam determinados a levar aquele paralítico até Jesus. Eu pergunto para você, você é uma pessoa determinada com as coisas de Deus? Determinada, irmãos. Uma pergunta reflexiva. Você é uma pessoa determinada no reino de Deus? Nós falamos primeiramente, eles tiveram discernimento, esse discernimento que eles tiveram, fizeram que eles tivessem uma iniciativa. Agora nós estamos aqui falando sobre a determinação daqueles homens que estão agindo por fé. E a pergunta que não quer calar, nós somos pessoas determinadas no que diz respeito ao reino de Deus? Como que está a sua determinação ultimamente, meu irmão? Estamos insistindo com determinação no que diz respeito às coisas de Deus? Ou seja, na primeira frustração a gente já pensa em desistir e acha que... Às vezes você conversa com as pessoas, né? Ah, vamos fazer isso. Ah, pastor, eu acho que não dá certo, não. Ah, vamos visitar fulano, vamos fazer tal trabalho, vamos implantar tal programa na igreja, vamos fazer tal coisa na igreja. Ah, pastor, acho que não dá certo, não. A pessoa não tem aquela determinação pelas coisas de Deus. E nós precisamos mudar isso, irmãos. Porque o desânimo tem pegado o coração de muitos crentes ultimamente. Precisamos ser determinados com as coisas de Deus. E em terceiro lugar aqui, falando daqueles homens. Eles tiveram uma fé verdadeira. Por que a fé deles era verdadeira? Porque a fé deles, irmão, não consistia apenas em palavras. Olha para o texto aqui, irmãos. E observe se eles falaram alguma coisa. Eles não falaram absolutamente nada. No entanto, Jesus, quando ele olha para eles, o que Jesus vê? Jesus vê a sua fé. Ou seja, fé não apenas de palavras. Eu pergunto para você nessa noite, a sua fé está fundamentada apenas em palavras? Ou a sua fé, ela se desenvolve, ela é demonstrada por meio de ações, por meio de atitudes? A nossa fé não pode ser apenas teórica. Precisamos sair da teoria para a prática. Eu tenho dito aqui, irmãos, nas quartas-feiras, por isso que eu insisto, irmão, se você pode vir, vem para a quarta, irmão. O nosso trabalho aqui tem sido uma bênção. Eu digo para os irmãos, eu vou afirmar novamente, irmãos. Se você ensina algo para alguém a respeito do reino de Deus,
E essa pessoa não conseguiu praticar, na verdade, ela não aprendeu ainda. Pastor, mas aqui entrou, eu discerni, de maneira cognitiva eu entendi. Mas se você não conseguiu praticar ainda, na verdade você não entendeu. Esses homens aqui, irmãos, eles demonstraram com as suas ações que eles tinham fé. Fé verdadeira. Uma fé que glorificava a Deus. E vendo-lhes a fé, ele disse ao paralítico. Eu preciso aqui me lembrar, irmãos, atentar para o olhar de Jesus também para o paralítico. Porque Jesus, então, ele olha para aquele paralítico. E qual é a interação de Jesus com aquele paralítico? A primeira palavra de Jesus para o paralítico é: tem bom ânimo, filho. Observaram como é que está na sua versão aí, ó? Se anime, filho. Jesus trabalhou emocionalmente primeiro no coração daquele homem. Ele trabalhou o quê? O ânimo dele. Jesus, então, por meio dessa palavra simples, tem bom ânimo. Eu digo para você nessa noite, irmão, minha irmã, você que veio aqui, tenha bom ânimo. Se anime. Você é filho de Deus. Você é um servo e uma serva do Senhor. Nós somos servos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Por isso eu digo para os irmãos nessa noite, tem bom ânimo. Se anime. Jesus, ele cura primeiramente aquele homem emocionalmente. E depois Jesus, então, ele diz: perdoados estão os teus pecados. Jesus, ele vai no cerne do problema daquele homem. Ele precisava da cura dos seus pecados. Ele precisava do perdão dos seus pecados. E para depois curar ele fisicamente. Mas imagine como é que era a vida daquele homem. Dependia dos outros para estar se locomovendo. O ânimo dele, provavelmente, por isso que Jesus disse que tem bom ânimo, lá embaixo. A empolgação para as coisas. O entusiasmo para as coisas. Porque, irmãos, não sei se alguém aqui já adoeceu a ponto de ter que depender da ajuda de alguém. Terrível, não é? Adoecer a ponto de depender da ajuda de outra pessoa. Agora esse homem aqui, ele era um paralítico, ele dependia de muitos. Ou seja, o seu ânimo estava abatido. Mas nessa noite, irmão, olha aqui para mim, que a palavra de Deus para você, para a igreja, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo agora pelas redes sociais, tem bom ânimo, filho. Aí Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. Agora nós vamos aqui para a parte complicada, porque nós falamos do olhar de Jesus primeiramente para os 4 amigos, depois Jesus ele olha para o paralítico, agora Jesus ele vai olhar para quem? Jesus vai olhar para os críticos que estavam ali. O olhar de Jesus agora para os críticos. É tipo assim, Jesus está olhando, o paralítico desce, Jesus interage com ele, e agora Jesus ele vai interagir com quem? Com os críticos de plantão. Em primeiro lugar, primeiro obstáculo aqui, né, as pessoas que estavam ali caladas, no entanto elas estavam atrapalhando, eram as multidões. Já observou que multidão muitas vezes mais atrapalha do que ajuda, irmãos? Por isso que a gente não deve empolgar muitas vezes com a igreja cheia demais. E tem gente que não quer nada, tá ali por tá. Não quer nada. Ah, pastor, mas pelo menos tá, mas não quer nada. Tinha muita gente que estava ali, irmão, que estava ali só para bisbilhotar, ou então para curiar. Tem uma gíria, né, nordestina, que é cubar, né? Falando, tá ali cubando. A multidão foi um empecilho para as pessoas irem. Porque ela é uma multidão confusa de propósito. Agora, o segundo empecilho aqui, que é o dos críticos, eram os escribas, os fariseus e os doutores da lei que estavam ali. Eles não eram ouvintes sinceros, em primeiro lugar. Não é? Eles conheciam teologia muito bem para a época, no entanto, eles se tornaram os maiores inimigos de Jesus. Precisamos tomar cuidado, irmãos, para não nos tornarmos inimigos de Jesus, por causa do nosso discernimento e conhecimento da palavra. Precisamos tomar cuidado com isso. A motivação daqueles que estavam ali era apanhar Jesus em algum tipo de contradição. Embora eles fossem mais esclarecidos no sentido teológico, né, eles foram os inimigos mais hostis de Jesus. E nós precisamos entender aqui que
Jesus está dizendo assim para o paralítico: filho, tem bom ânimo? Perdoados estão os seus pecados. Aí eles começam a murmurar entre si: quem é que pode perdoar pecados senão Deus? Esse homem está falando bobagem, ele está blasfemando. Esses homens, na verdade, eles estavam certos e errados. Estavam certos no sentido que realmente só Deus pode perdoar pecados. Mas eles estavam errados no sentido de dizer: esse homem não sabe o que está fazendo. Não, ele sabia muito bem o que está fazendo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Messias esperado. Ele é o único que realmente pode perdoar os nossos pecados. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho, a verdade e a vida. No entanto, infelizmente, eles não conseguiam discernir isso, porque no seu coração já havia um pressuposto de contrariar. A inveja estava dominando o coração deles de tal modo que eles não queriam ouvir a mensagem, porque eles estavam primeiramente dispostos a criticar Jesus, ao invés de ouvir o que ele tinha para dizer. Eu estava conversando essa tarde com o irmão Jonas, e eu estava me lembrando de Jonas. Pastor, o que tem a ver Jonas com isso aí? Tem alguma coisa a ver, sim. Porque Jonas foi um profeta que pregou para um povo com raiva. Ele pregou, mas no seu coração o desejo dele não era que aquele povo se arrependesse. E isso é verdade. É só você ler o contexto do livro de Jonas, você vai entender. Que o propósito de Jonas ali, o coração dele não estava aberto para que aquele povo ali, ele queria pregar a mensagem porque ele estava obedecendo a Deus, mas no coração dele não queria que Deus poupasse aquele povo. O que eu aprendo com isso, irmãos? Antes de nós termos um parecer com relação a algo de Deus, nós precisamos nos preocupar primeiramente com a mensagem, para depois nós observarmos o mensageiro. Mas infelizmente essa classe de pessoas, eles estavam extremamente embirrados, emburrados, estavam antagônicos ao mensageiro, e eles estavam com seus ouvidos tapados, agravados, para não ouvir a mensagem. Irmãos, se eu trancar o meu coração para a mensagem, o mensageiro pode ser quem for, irmãos. Ou seja, eu preciso estar primeiramente aberto para a mensagem. Depois eu observo o mensageiro. Porque às vezes o mensageiro não é bom, mas a mensagem é de Deus. Porque Deus usa quem Ele quer. Jonas era um mensageiro que não estava de bom grado fazendo a obra de Deus, mas a mensagem que ele tinha era de Deus. Amém? A divindade de Jesus aqui, irmão, ela é provada de 4 formas. Primeiro, porque Jesus está lendo o pensamento. Ele conhece o pensamento daqueles homens. Segundo, ele demonstrou autoridade perdoando pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 20. Nele nós estamos. Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Terceiro, ele demonstrou poder para curar. E quarto, ele se auto-intitulou Filho do Homem. Um título messiânico. Para concluir aqui, irmãos, algumas perguntas reflexivas. Você tem levado alguma pessoa a Jesus? Pastor, eu tenho tentado. Mas você tem tentado com determinação? Você tem se unido com alguém para fazer isso? Porque, irmãos, às vezes falta iniciativa, falta determinação e falta também união. A iniciativa ela vai surgir através de um discernimento. Eu preciso ter o discernimento, que eu preciso ter iniciativa. Eu tive a iniciativa, eu preciso ter determinação. Eu tive determinação, eu preciso me unir com alguém para fazer isso. Eu pergunto para você também nessa noite, qual foi essa última iniciativa em nome da fé em Jesus? Qual foi sua última iniciativa de fé? Qual foi a última coisa que você fez? Não, eu fiz isso por fé. Estava tudo indicando que ia dar errado, mas eu fiz isso por fé. Eu acreditei que Jesus ia entrar no negócio e Jesus me deu vitória. Qual foi a sua última iniciativa de fé? Eu não estou falando de palavra de fé, irmãos. Estou falando de iniciativa, ação de fé. Que falar, eu posso fazer um discurso aqui de não sei quantas horas, irmãos. Estou falando atitude de fé. Nós precisamos nesses últimos dias, irmãos, de mais ação de fé do que palavra de fé. Estou falando que a palavra ela não tem importância, não tem significância, mas nós precisamos ser um povo que age mais e fala menos. Isso serve para mim também, irmãos. A palavra sacudiu meu coração também, irmãos. Qual tem sido o nosso olhar para as pessoas necessitadas?
Indiferença? Como que está a nossa disposição? E aí, está animado, crente? Ei, escuta aí, está animado ou está desanimado? Pastor, eu fico desanimado, porque eu chego na igreja no domingo, tem pouquinha gente, então vamos ter iniciativa, vamos ter que ser determinado e vamos nos unir, em nome de Jesus. Será que não estamos como aquela multidão, impedindo as pessoas de chegarem até Jesus? A multidão estava atrapalhando a pessoa a chegar até Jesus. Será que muitas vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos ser pedra de tropeço na vida de pessoas? Que Deus nos livre disso. Que nós possamos ser um canal de bênção na vida das pessoas. Amém? Coloque no seu coração nessa noite, eu quero ser um canal de bênção na vida das pessoas. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus na minha vida. Eu quero que as pessoas olhem para mim e me vejam como alguém que tem fé em Deus. E em último lugar, irmãos, como tem sido a nossa postura diante das críticas? Precisamos valorizar a mensagem, independente do mensageiro. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos ajude. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Eu quero aqui dar alguns avisos. Eu estou aqui até... Nossa, consegui terminar antes de 9 horas. Glória! Dá glória aí, meu irmão. O pastor conseguiu terminar antes de 9 horas. Mas, irmãos, eu quero lembrar os irmãos que... Eu já mandei um postzinho no grupo da nossa igreja a respeito da nossa festividade agora no mês de março. Vão ser dia 18 e 19 de março. Como vai ser a nossa programação? Os irmãos estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, né? Pastor, eu não sabia de festa, não. Eu não sabia. Irmão, nós estamos aqui avisando, eu quero que os irmãos entendam bem. Nós teremos aqui o nosso aniversário de emancipação. Vai ser realizado nos dias 18 e 19 de março. 18 vai dar que dia, pastor? Num sábado. Que horas, pastor? À noite. 19h30. Nós teremos aqui a presença do pastor William, que é um pastor da Convenção Batista Nacional, um amigo que eu fiz, né, durante esse tempo que a gente está interagindo com os pastores da convenção. Ele vai vir lá, ele é da Igreja Batista de Ceilândia, em Brasília. Ele vai vir com o grupo de louvor da igreja lá de Ceilândia e vai estar participando conosco aqui no sábado. Amém? E no domingo, irmãos, a gente não vai fazer aquela programação como normalmente faz, almoço, a gente não vai fazer, vou explicar por quê. Mas à noite nós estaremos então encerrando as nossas festividades com culto de encerramento, né? Vai estar ministrando a palavra o evangelista Genivaldo, da Assembleia de Deus de Madureira, que os irmãos já conhecem. O Genivaldo é uma bênção, pessoa que eu tenho um carinho muito grande, pessoa que eu conheço há muitos anos, e sempre que a gente tem chamado aqui, ele tem atendido o convite, muitas vezes apertado de agenda, mas ele vem e atende a gente. Tá, irmãos? O que eu peço para os irmãos venham e tragam visitantes, tragam pessoas que não são crentes, tragam amigos, parentes, pessoas conhecidas, para que nós possamos estar aqui durante estes dias, sendo abençoados por Deus, por meio da sua palavra, e por meio dessa comunhão que nós vamos ter durante esses dias. Amém? Pastor, e os comes e bebes? Olha, eu quero dizer para os irmãos, ficou marcado para quando de abril, irmã Mirelle? Sexta-feira Santa, né? Agora quando que vai dar Sexta-feira Santa assim? Quando? Rapaz, vocês estão afiados, hein? Vocês estão afiados, hein? Né? Ó, deixa eu dizer, irmãos, dia 17 de abril, que vai dar numa sexta-feira da Paixão. Eu entendi 17. Dia 7 de abril, melhor ainda, né? Mais próximo, né? Dia 7 de abril, o que nós vamos fazer, irmãos? Os irmãos se lembram quando nós alugamos um lugar que tem um quiosquezinho, que tem piscina, que tem um lugarzinho para a gente bater um futebolzinho? Irmão, se lembra? Nós participamos? Não foi muito bom? Maravilhoso, não foi? Então, nós vamos fazer da mesma forma, no dia 7 de abril, e nós vamos também estar realizando o batismo. Tá? Então, nós vamos fazer o batismo nessa data. Amém? Eu também gostaria que os irmãos participassem, prestigiassem esse trabalho, se esforçassem para estar ali juntamente conosco, porque vai ser um momento de comunhão, de confraternização e também a ministração dessa ordenança bíblica que é o batismo. Então, é o que eu peço encarecidamente que toda a igreja se envolva e participe disso aí.
Se tem alguém que não é batizado, que gostaria de se batizar, nos procure, e nós vamos estar realizando isso em nome de Jesus. Amém? Alguma dúvida? Não? Então nós vamos orar, agradecendo a Deus, e vamos em paz para os nossos lares. Convictos que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Pai amado, nesta noite nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer pela presença do Senhor, Deus, nesse culto. Pelo teu Espírito que alegrou a nossa alma, Senhor. Meu Deus, leva o teu povo em paz e segurança. Pai, nos ajude a aplicar cada princípio aqui ministrado por meio da sua palavra na nossa vida, Senhor. Pai, que nós possamos ter atitudes de fé. Senhor, que nós possamos ter discernimento que nos leva a ter atitudes, iniciativas, e que nós possamos ser pessoas determinadas no teu reino. E também unidas no mesmo propósito, Senhor. Ó Deus, abençoa a nossa família, a nossa casa, os nossos filhos. Guarda os teus filhos no trabalho, aonde eles estiverem, aonde eles colocarem a planta do pé, que o Senhor esteja dando vitória, meu Deus. Cure as enfermidades, Senhor, aqueles que estão enfermos. Senhor, a irmã Fia, meu Deus, que não está podendo vir para a igreja, que está passando por esse momento, esse processo de recuperação. Que o Senhor abençoe, que o Senhor acelere a recuperação dela, Pai. Abençoa a saúde do pastor Manuel também, meu Pai. Ó Deus, restaura a saúde do teu servo, Pai. Ó Deus, alcança aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, porque estão enfermos. E aqueles que estão aqui, Senhor Deus, que possivelmente estão sentindo talvez algum incômodo ou com alguma dor, meu Pai. Entra com providência, Pai. Tu és o Jeová Rafá, o Deus que cura, meu Pai. Senhor, faça maravilhas no meio da tua igreja. Edifica o teu povo. Leva o teu povo em paz e segurança. Conceda a cada um dos teus servos uma semana de bênção, uma semana de vitória, em nome de Jesus.